Você já dobrou os joelhos, clamou com lágrimas nos olhos, mas sentiu que o céu permaneceu em absoluto silêncio? Se a sua resposta interior foi um sim, respire fundo e permaneça aqui comigo. Porque, se existe algo que mais angustia o coração de quem crê, é aquela sensação de que a voz não ultrapassa o teto do quarto, de que as palavras ecoam na própria consciência e desaparecem no ar, e enquanto os problemas continuam firmes, quase zombando da sua fé. Talvez você ore há meses por uma cura que não chega. Talvez jejue pela conversão de alguém que parece ainda mais distante. Talvez tenha feito novena após novena, rosário após rosário, consagre-se todas as manhãs e, mesmo assim, o casamento continua frio, as contas continuam vermelhas, a ansiedade lateja na alma como um tambor incansável. E então surge a pergunta que, lá no fundo, todos nós já sussurramos. Será que Deus realmente está me escutando? Será que Ele se esqueceu de mim? Antes que a dúvida crie raiz, eu quero lhe trazer um convite. Hoje, não falaremos de fórmulas mágicas nem de atalhos ou espiritualistas que prometem resultado instantâneo. Falaremos de algo muito mais profundo, da rota do coração até o trono de Deus, e, principalmente, aquilo que pode obstruir essa rota sem que você perceba. 1.1 São Francisco de Assis, o mestre da oração que sobe. Nosso guia nesta jornada será o poverello, o pobrezinho de Assis. Se houve alguém que conheceu os atalhos da alma até o Altíssimo, foi ele. Conta-se que, ao rezar, São Francisco chegava a ser visto envolto por uma luz suave, tamanho o ardor do seu amor. Durante a noite, enquanto os irmãos dormiam, ele se retirava para grutas e bosques, onde passava horas em diálogo silencioso e cada palavra parecia incendiar a criação à sua volta. O segredo de Francisco não era a eloquência de suas preces, nem a quantidade de orações empilhadas uma sobre a outra. O segredo era a qualidade da chama interior que sustentava cada palavra. Ele compreendia algo que grande parte de nós ignora, e não é o muito falar que abre o céu, e sim a disposição do coração. Por isso, hoje mergulharemos em 3 grandes razões espirituais pelas quais as orações só batem no teto. Razões que até cristãos fervorosos, de terço na mão e missa diária, podem carregar sem notar. E, no fim, revelarei o maior bloqueio invisível, o obstáculo que São Francisco esmigalhava todos os dias antes de abrir os lábios para rezar. 1.2 O eco do silêncio, por que o céu parece fechado? Imagine a torre de uma catedral. Lá no topo existe um grande sino. Ele foi feito para soar e ser ouvido em toda a cidade, mas, se alguém colocasse um pano espesso envolvendo-o, o som ficaria abafado, não importaria a força do badalar. Assim também acontece com a oração. Há panos espirituais, grossos, pesados, que envolvem a voz da alma e impedem que ela ressoe. Mas eu rezo o terço completo. Eu escuto pregações o dia inteiro. Eu participo do grupo de oração às quartas. Ótimo! Porém, se o pano permanece, o sino continua sem voz. E aqui está a verdade que dói: Deus não é obrigado a responder uma oração que não nasce de um coração despojado e alinhado com a sua vontade. São Francisco entendia isso a ponto de pronunciar a famosa frase: antes de pregar com palavras, pregai com a vida, caso contrário, ninguém vos ouvirá. Ele sabia que o céu não se convence de orações que saem da boca mas não brotam do interior. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou João 4:23. Se há falsidade, duplicidade, preguiça espiritual, falta de perdão, orgulho latente e o som da alma fica abafado pelo pano. 1.3 Uma história que pode ser a sua. Permita-me contar-lhe algo que ouvi de um frade capuchinho, herdeiro da tradição franciscana. Certa vez, uma mulher muito piedosa veio até o confessionário. Ela chorava por não sentir a presença de Deus havia anos. Rezava, jejuava, fazia caridade, mas tudo lhe parecia árido. O frade, guiado pelo Espírito, perguntou: E minha filha, contra quem você guarda ressentimento? Ela se calou, abaixou os olhos e murmurou: Contra meu pai. Ele nos abandonou quando eu era criança. Foi ali que o pano do sino caiu. O perdão que ela nunca ofereceu tornará-se o tecido grosso que abafava o som de suas orações.
Ao liberar perdão, e não um sentimento instantâneo, mas uma decisão reiterada, e a brisa do espírito voltou a soprar, e a sensibilidade espiritual daquela mulher despertou como uma primavera depois do inverno. Talvez você também tenha um opano desses. Pode ser orgulho, pode ser ansiedade que vira desconfiança crônica, pode ser a pressa secular que te faz repetir fórmulas sem atenção. E é sobre esses bloqueios que falaremos na sequência. 1.4 Por que ficar até o fim? Porque, na parte final, vou revelar o bloqueio que mais engana os piedosos, dele se disfarça de zelo, de disciplina, de ouvida religiosa, ou mais, no fundo, consome a força vital da oração e a esvazia de poder. Se você já sente o coração arder por respostas, não pode perder esse momento de revelação e cura. Deixe agora o seu like, e isso ajuda o algoritmo a espalhar luz em meio a tanto conteúdo vazio. Comente, quero minhas orações subindo ao céu. Escrever é já declarar, e cada declaração é um ato de fé pública. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe estar cansada de rezar sem resposta. Você poderá ser um instrumento de desbloqueio na vida dela. Inscreva-se e ative o sininho. Nos próximos dias virão mensagens que podem virar a chave da sua vida espiritual. Permaneça comigo, pois Deus quer devolver eco às suas orações. Parte 2 – As barreiras invisíveis. Se o céu parece de bronze, antes de culpar o silêncio divino, investigue o barulho oculto do próprio coração. Na primeira parte identificamos o sino que quer soar e o pano espesso que o abafa. Agora, começamos a detalhar esse pano, fio por fio. São barreiras que não se veem num exame médico nem aparecem num relatório financeiro, elas existem na região secreta onde pensamentos viram motivações e motivações viram palavras diante de Deus. Quem as ignora continua rezando, mas reza como quem fala dentro de uma caverna, o eco volta, mas a mensagem não sai. 2.1 O coração dividido. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Se Jesus coloca primeiro o reino, é porque qualquer segundo lugar gera desordem. São Francisco traduzia essa lógica com simplicidade abrasadora. Quando Deus não ocupa todo o coração, qualquer ídolo disputa espaço, e o barulho do ídolo abafa a voz da oração. 2.1.1 Como se forma a divisão. Preocupação compulsiva, e você acorda e, antes mesmo de mentalizar uma Ave Maria, a mente já faz a lista de contas, prazos, metas, inseguranças. Consultas múltiplas, corre para horóscopo, podcast de autoajuda, vídeo motivacional, terapeuta, planilha financeira. Deus fica no fim da fila, como se fosse o plano Z. Pacto secreto com o controle, e repete-se a frase o eu confio, mas lá dentro a mão continua segurando a rédea, temendo soltar. 2.1.2 Sinais de que o coração está rachado. Reza o terço, mas durante as dezenas pensa no boleto. Vai à missa no domingo, mas segunda a ansiedade volta como patrão. Lê a palavra, porém faz da própria opinião o arbítrio final. É o que Santo Agostinho chamava de cor duplicatum, coração dobrado, incapaz de repousar. E Tiago 1, 8 confirma, o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ora, se a alma oscila, a oração oscila junto. 2.1.3 Remédio franciscano. São Francisco respondia dividindo-se ainda mais, mas no bom sentido, cortava todo excesso até sobrar só Deus. Desapegou-se do dinheiro do pai, da fama de cavaleiro, da própria roupa, ficou despido, livre, inteiro. Para quem vive no século XXI e não pode largar tudo, o convite é outro, desapegar primeiro na intenção. Por Deus antes do e-mail, antes do celular, antes do café. Fazer da primeira respiração consciente o meu Senhor e meu Deus, eis-me aqui. Exame, antes de prosseguir, feche os olhos e pergunte, o que estou priorizando agora mesmo, neste exato segundo? Se não for o Senhor, identifique, nomeie o rival e entregue-o sobre o altar. 2.2 O perdão travado. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe. Marcos 11, 25. Se o coração dividido é um pano, o rancor é corrente grossa, prende o sino ao campanário e o impede de balançar.
É possível rezar horas e horas, mas, se a mágoa segurar a corda, nenhum badalar ressoará além do quintal. 2.2.1 O ciclo tóxico da mágoa. Ferida, e alguém falha, ofende, trai, abandona. Memória reavivada, e qualquer lembrança dispara o filme mental. Rancor alimentado, e você conversa interiormente com a ofensa, ou justificar-se, acusa, revê a cena. Oração contaminada, e a boca diz ó Pai Nosso, mas a alma cochicha ó vinga-me. Resultado espiritual, ponte quebrada. Como o amor fluirá por caminhos ocupados pelo ódio? 2.2.2 Ou mais eu não sinto vontade de perdoar. O perdão bíblico nunca foi sentimento, é decisão. Sentimento virá, e talvez, e depois. São Francisco ensinava os frades, perdoa primeiro, sente depois, ou ama primeiro, entende depois. Ele mesmo abraçou o leproso quando o estômago se revirava, ou depois, o nojo virou doçura inexplicável. Perdoar não é declarar que o outro estava certo, é declarar que você não permitirá que o mal dele torne-se prisão dentro de você. Quando liberta o agressor de sua prisão pessoal, você liberta principalmente a si mesmo para que Deus o visite. 2.2.3 Sintomas de perdão bloqueado. Incapacidade de rezar o Pai Nosso com sinceridade na linha, e assim como nós perdoamos. Participa da missa, mas evita olhar o irmão do banco ao lado. Sente-se cura ao fazer adoração, como se algo dissipasse a brisa da presença. 2.2.4 Exercício franciscano de limpeza interior. Liste nomes ou situações que ainda doem. Na presença de Deus, fale em voz audível, Senhor, por um ato da minha vontade, eu escolho perdoar _____. Reze um Pai Nosso por essa pessoa. Peça que Deus a abençoe, e sim, abençoe, e porque o bem que desejar ao outro será medido de volta, Lucas 6, 38. Faça isso diariamente, até que a lembrança doa menos que ontem. Eis a prova de cura. 2.3 Autoexame guiado. Pare agora, e sim, agora, e responda em oração. Prioridade, e qual foi o primeiro pensamento do meu dia? Deus ou agenda? Rancor, e há algum nome que não consigo pronunciar sem ressentimento? Anote. Nomear é desmascarar, desmascarar é o primeiro passo para curar. Escreva nos comentários o primeiro nome, ou apenas as iniciais, da pessoa que você decide perdoar hoje. Não é exposição, é ato profético, eu libero perdão e desbloqueio minhas orações. Compartilhe este trecho com alguém que vive dizendo, Deus não me escuta. Talvez o obstáculo dela esteja aqui. Curta agora para que o YouTube distribua esta luz a quem está perdido no labirinto da mágoa. Levante-se, ajeite o sino da alma, desembarace as correntes do perdão, rasgue o pano da prioridade invertida. O céu está pronto a escutar, resta-nos remover o que abafa o som. Parte 3, o céu quer oração com vida. Falta de fogo interior e falta de gratidão, e dois bloqueios sutis que sufocam a resposta de Deus. 3.1 Falta de vida na oração, e quando as palavras viram cascas vazias. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29, 13. Imagine um incenso aceso, mas a brasa apagada, e a fumaça não sobe, o aroma não chega ao altar, só resta um pauzinho de madeira que esfria e vira cinza. Assim é a oração repetida por reflexo, sem alma, sem atenção, sem o fio quente ou da afeição interior. No exterior, e boca, mãos, contas do terço, tudo parece correto. No interior, entretanto, a chama não arde. São Francisco de Assis experimentou o oposto. Quando rezava um Pai Nosso, levava minutos em cada palavra. Parava em ó Pai e já derramava afeto, será possível que o Altíssimo me chame de filho, chegava ao nosso e lembrava de toda a humanidade, ao pronunciar o santificado seja o vosso nome eu sentia o próprio corpo tremer em reverência. Um Pai Nosso transformava-se em diálogo vivo, e não em recitação monótona. 3.1.1 Sintomas de oração sem vida. Distração crônica, e a mão passa as contas, mas a mente viaja no boleto, na receita, no noticiário. Urgência pela quantidade, e preciso rezar 5/3 hoje para compensar ontem, ou mais a qualidade desvanece. Ausência de sentimento, tanto faz orar quanto empilhar tijolos, e nenhuma faísca de alegria.
dor, esperança ou arrependimento. O resultado é um céu silencioso não por crueldade divina, mas porque o sinal de rádio da alma está desligado. Deus escuta sempre, porém nós não emitimos ondas vivas, só enviamos ruído. São Francisco alertava os frades. Uma única glória dita com o coração vale mais do que 100 saltérios repetidos como papagaios. 3.1.2 Como reacender a chama. Respiração consciente, e antes da primeira palavra, inspire e lembre-se, estou na presença do meu Criador. Ensaio interior, e visualize a cena do Evangelho correspondente ou a face de Cristo sofredor, ou deixe o afeto subir. Ritmo lento, e reze como quem degusta um pão recém-assado, cada frase deve libertar sabor espiritual. Repetição com sentido, e se perder a concentração, pare, peça perdão e recomece, ou não continue no piloto automático. Exercício franciscano, reze apenas um Pai Nosso hoje, mas leve 5 minutos. Se um pensamento mundano aparecer, finja que é um pássaro, observe-o passar, não o alimente, e volte à palavra que estava rezando. 3.2 Falta de gratidão, quando o coração vira depósito de reclamação. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 18. Depois de examinar o fogo interior, São Francisco nos convida a olhar para a balança do coração, dela está carregada de pedidos ou equilibrada com gratidão? Um coração agradecido é leve, expansivo, apto a receber, um coração reclamão é pesado, fechado, cheio de travas. A ingratidão cria um teflon espiritual, ou as graças descem, mas não grudam e escorregam porque não encontram acolhida. 3.2.1 Efeitos invisíveis da ingratidão. Visão seletiva negativa, e o copo sempre meio vazio, mesmo quando transborda. Comparação tóxica, de por que Deus atendeu fulano e não a mim. Rotina de queixas, e cada refeição acompanha o tempero do resmungo, calor demais, café fraco, pão murcho, sempre algo a criticar. No mundo espiritual, isso se torna uma massa densíssima que pesa sobre o teto da casa. Os anjos levam orações cheias de gratidão e retornam com favores, quando sobem só lamúrias, voltam vazios. São Francisco agradecia até pelas pedras do caminho e pela irmã pobreza, e via em cada desconforto um beijo divino disfarçado. 3.2.2 Treinando a musculatura da gratidão. Diário das Três Graças, todas as noites anote 3 fatos, mínimos que sejam, pelos quais louvar a Deus. Louvor antecipado, e antes da cura, agradeça, o antes do emprego, celebre, o antes da resposta, bendiga. Isso abre espaço para a providência. Eucaristia interior, e Eucaristia significa ação de graças, leve a missa de domingo na cabeça e no peito, cada manhã, ofereça mentalmente o pão da alegria e o cálice da gratidão. Mini desafio, pela próxima semana, toda vez que sentir vontade de reclamar do trânsito, da política, do chefe, substitua imediatamente por uma frase de louvor, bendito sejas, Senhor, porque me dás paciência. Observe a atmosfera mudar. 3.3 Alerta profético, e a combinação fatal. Quando o coração dividido, falta de perdão, oração sem vida e ingratidão se combinam, formam uma muralha de 4 camadas. É como tentar enviar uma carta através de muro de pedra, cerca elétrica, vidro blindado e porta de aço, o envelope da súplica cai no chão, amassado. Mas, e aqui reluz a esperança, e se você começar a demolir uma dessas camadas, as outras farão rachaduras, se derrubar 2, toda a estrutura balança, se remover 3, a 4ª desaba sozinha. Deus não resiste a um coração que luta para amá-lo por inteiro. Digite nos comentários agora, vou reacender o fogo e agradecer. Esse ato público sela a decisão interior e inspira outros irmãos. Compartilhe esta parte do vídeo com alguém que vive dizendo: a minha oração não passa do teto. Talvez o problema dele seja precisamente a chama fraca ou a língua ingrata. Clique em o gostei, cada curtida faz o algoritmo espalhar esta mensagem a quem perdeu a voz de louvor. Que o Espírito Santo sopre brasa sobre suas palavras e perfume sobre seus lábios, para que a oração suba viva como incenso diante do trono de Deus. Parte 4. E restaure o canal com Deus. 4.1 Não se culpe, acorde. Talvez, enquanto acompanhava as partes anteriores, você tenha percebido um espelho incômodo. Meu coração anda dividido entre Deus e as correrias.
Guardo mágoas que se tornaram parte do meu mobiliário interior. Minhas orações perderam vida, repito fórmulas, não experimento fogo. Peço sem agradecer, exijo sem louvar. Se alguma dessas frases ressoou, não permita que a vergonha vire algema. A palavra de Deus jamais expõe ferida para humilhar e expõe para curar. O céu continua com as portas abertas, quem precisa destrancar por dentro somos nós. São Francisco chorava quando percebia uma distração mínima, ou depois sorria, pois sabia que bastava um gesto de humildade para reacender a ponte. Levanta-te, repara o templo do teu coração, e o Pai virá fazer morada. Eco espiritual franciscano. 4.2 Micro-ritual de purificação diária. 5 passos, 3 minutos, revolução eterna. Silêncio de 30 segundos, sente-se ou ajoelhe, respire fundo. Sinta o compasso do coração. Invocação única, diga lentamente. Senhor Jesus, purifica o meu coração. Atos interiores em sequência. Prioridade, ensina-me a te amar primeiro. Perdão, perdoo quem me feriu. Se vier à mente um nome, pronuncie. Gratidão, obrigado por tudo que já me deste, até pelo que não compreendo. Louvor curto, reze glória ao Pai sentindo cada palavra. Silêncio final de 30 segundos, permita que o Espírito Santo responda ao seu interior. Importante, e não avance ao próximo pedido antes de completar esses 5 passos. Você perceberá que, muitas vezes, já não precisará pedir, seu coração pacificado descobrirá que o essencial lhe foi dado no ato de amar, perdoar e agradecer. 4.3 Oração guiada. Altíssimo, onipotente e bom Senhor. Renova em mim o coração simples de Francisco. Que eu te ame acima de tudo. Perdoe como tu perdoas. E bendiga como os anjos bendizem. Recebe o incenso das minhas palavras. Purifica-me do fogo estranho da vaidade. E faze da minha voz um cântico que suba. Alcance teu trono e volte em chuva de bênçãos. Amém. Repita em voz audível ou mentalmente e imagine sua oração transformando-se numa chama azulada que atravessa o teto, ganha altura e desaparece no horizonte da luz divina. 4.4 Selo franciscano diário. Manhã, faça o microritual antes de tocar no celular. Tarde, agradeça em voz alta por, pelo menos, um fato da manhã. Noite, perdoe qualquer ofensa do dia repetindo, eu solto, eu libero, eu entrego. Dormirá leve, ou acordará disposto, ou orará eficazmente. 4.5 Alertas finais, bloqueio disfarçado de virtude. Muitos cristãos tropeçam numa cilada elegante, o excesso de formalismo religioso sem intimidade. Rezam terços e novenas, mas transformam oração em competição ou estatística, e já completei 100.000 Ave-Marias. Mérito? Só se cada uma dessas orações foi respirada em amor. Caso contrário, viram os cédulas espirituais ou sem valor. Deus deseja corações, não contas numéricas. O próprio São Francisco, diante de jovens frades que queriam mostrar rigor ascético, exclamou: prefiro um copo de água oferecido com amor do que um mosteiro inteiro oferecido por vaidade. Comente agora. Quero minhas orações chegando ao céu. Seu comentário não é algoritmo vazio, é memorial público de decisão. Compartilhe este vídeo pelo WhatsApp ou Telegram com 3 pessoas que, você sabe, rezam muito, mas vivem angustiadas. Talvez falte só esta chave. Clique em o like ou se a palavra falou contigo. Cada curtida impulsiona o vídeo e leva luz a lares que ainda choram no silêncio. Inscreva-se e ative o sino. Toda semana liberamos, pela intercessão de São Francisco, reflexões, roteiros de oração e alertas espirituais capazes de transformar sua casa num pequeno santuário. Salve nos favoritos ou faça download da oração guiada, use-a diariamente até sentir o céu cantar de volta. Que cada palavra que sair da tua boca carregue 3 perfumes, amor como incenso, perdão como bálsamo, gratidão como mirra. Assim, nenhuma barreira permanecerá, se tuas orações serão como flechas de ouro, lançadas do coração ao trono de Deus. Paz e bem.